Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula do PET 2, semana 1, tá? Nós vamos falar sobre potenciação e radiciação. Para começar, vamos falar um pouco de potência. Potência é o resultado da multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, eu tenho lá 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? Eu estou pegando 2 e multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Eita! Já comecei errando, ó. É 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. 2 multiplicado pelo 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos fazer mais um exemplo? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Quando eu multiplico dois números negativos, a resposta é positiva. 4 vezes 4, 16. Mais um exemplo, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Último exemplo, menos 5 ao quadrado. Isso é igual a menos 5 vezes 5. Meu parêntese aqui saiu errado, mas nesse caso aqui, o menos ele está do lado de fora. O menos ele não faz parte da potência, tá bom? É isso que eu quero dizer aqui colocando parênteses, tá? O menos não faz parte da potência. Aqui o menos fazia parte da potência porque ele estava entre parênteses. Por isso é importante utilizar o parênteses. Se tivesse o parênteses, ia ser uma resposta. Como não tem, vai ser outra. A resposta vai ser menos 5 vezes 5, 25. Tá bom? Então, potência, isso. Agora, vamos fazer alguns tipos aqui de potência. Por exemplo, potência com fração. Como que eu faço uma potência com fração? Se eu tiver, por exemplo, aqui, 1/2 elevado a 3, por exemplo. Isso quer dizer que é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Aqui agora eu posso escrever, por exemplo, aqui está a multiplicação, né? É 1 vezes 1 vezes 1. Então, é 1 ao cubo, certo? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Então, se eu tenho uma potência aqui de fração ao cubo, se eu tenho uma potência de fração, eu vou pegar o numerador e o denominador e vou elevar na potência. Quanto que é 1 ao cubo? 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo é 8. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo. Menos 7 quartos ao quadrado. Aqui eu vou elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. Se eu estou elevando um número negativo ao quadrado, sua resposta vai ser positiva. Então, vai ficar 7 ao quadrado, que é 49, 4 ao quadrado, 16. Ok? Então, potência com fração, depois potência com expoente negativo. Aqui eu esqueci de falar algumas multiplicações, algumas regrinhas algumas observações importantes. Se eu pegar um número qualquer, A, e elevar a 1, vai ser A. O que é A, professor? A é qualquer número que você quiser. Se quiser fazer 4, 7,
1 bilhão, 7.349 elevado a 1 vai dar o número que você pensou, 7.349. Se eu pegar um número e elevar a zero, a resposta é 1. 2 elevado a zero, 4 elevado a zero, 7.345.284 elevado a zero vai dar 1. Tá bom? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, todo número elevado a zero é 1. Beleza? Tinha esquecido de falar isso? Então, vamos para frente? Potência com expoente negativo. O que acontece quando a gente eleva um número à potência negativa? Se eu tiver, por exemplo, 4 elevado a menos 4. Esse menos aqui vai fazer eu inverter o número. Aqui embaixo é como se eu tivesse um 1 invisível, uma fração. A gente vai inverter. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Vai ficar 1/4, e aí você eleva na potência positiva. 1/4 elevado a 4. Tá bom? Aqui acho que vai dar 216. Aqui vai dar 16 vezes 16. Deixa só eu conferir aqui, pessoal, quanto que vai dar. 256, na verdade. Deixa eu apagar o número aqui. Vamos escrever a resposta correta aqui, que é 256. Para cá você estava copiando no seu caderno aí, desculpa, viu? Você vai ter que escrever de novo. Desculpa aí, foi mal. Vamos fazer um outro exemplo aqui, 2/5 elevado a menos 1, por exemplo. O menos a gente já viu que inverte, né? Então, aqui vai ficar 5/2 elevado a 1. Isso aqui a gente sabe, né? Elevado a 1 é ele próprio. Então, a resposta vai ser 5/2. Beleza, pessoal? Então, potência é isso. A radiciação, a raiz, é o inverso da potência. A raiz vai ser o inverso. Então, se eu te perguntar, por exemplo, a raiz de 4, raiz quadrada de 4, você vai pensar, qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 4? O número que eu elevo ao quadrado e dá 4 é o 2. Raiz de 81. Qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 81? É o 9. Raiz cúbica de 27. Qual o número que eu elevo ao cubo que dá 27? O 2 ao cubo não é. 2 ao cubo dá 8. 3 ao cubo, 27. Então, é ele mesmo, é o 3. Tá bom, pessoal? É assim que a gente calcula a radiciação. A gente vai começar a fazer os exercícios. Acho que no próximo vídeo nós vamos fazer mais exercícios com radiciação. Tá bom? Vamos para as atividades? Primeira atividade, escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Vamos lá. Aqui eu tenho o menos 2 e ele está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2 elevado a 5 dá igual a 32. Tá bom? 1/7. Eu tenho 1/7, ele está sendo multiplicado quantas vezes? 1, 2, 3. Então, é 1/7 ao cubo, que dá 1 sobre 343. 81 aqui, está sendo 81 ao cubo, não é isso? 81 ao cubo é um número bem grande, é 531.441. Letra D, menos 10 vezes menos 10. Aqui é menos 10 ao quadrado. Quanto que é menos 10 ao quadrado? É 100. Então, é isso. 10. Aqui a gente está fazendo 10 elevado a 4. Vai ser 1 com 4 zeros, que é 10.000. Tá bom?
Esqueci de falar no começo da nossa aula, né? Mas isso aqui não precisaria estar falando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto na explicação lá do conteúdo, quanto na resolução de exercícios, me chama no WhatsApp ou no Classroom, para a gente conversar, a gente ver a sua dúvida e aí a gente consegue resolver, tá certo? Olha esse número 2. Calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme o número na forma decimal. Então, aqui, primeiro que a gente tem é o menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar 64. Menos 2 ao quadrado, aqui o menos está do lado de fora, ó. Então, o menos vai estar na resposta. Menos 4. 1 meio ao cubo, vou pegar o 1 elevar ao cubo, que vai dar 1. Vou pegar o 2 elevar ao cubo, vai dar 8. Não pediu para transformar na forma decimal? Então, você faz lá 1 dividido por 8 e vai achar a resposta 0,125. Ok? 2/5 elevado a menos 2. O menos aqui a gente tem que inverter, lembra? Então, a gente vai inverter, vai ficar 5 meios elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Ok? Dúvidas? Chama lá no WhatsApp. Reescreva os números abaixo como potências ou produto de potências de 2, 3, 5, 7 ou 10. Então, aqui a gente vai ver qual número que a gente eleva que a gente consegue encontrar esses números. 128, por exemplo. Você pegar lá a calculadora e começar a fazer 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64, 64 vezes 2 vai dar 128. Quantas vezes que eu multipliquei? 7 vezes. Então, 128 é 2 elevado a 7. Tá bom? 4 nonos. O 4 ele é 2 ao quadrado, certo? Aqui, aqui eu não estou fazendo todos, né? Estou fazendo só 4. Lá no exercício original tem muito mais. Então, vocês fazem esses, e aí, faz esses e os outros, e aí, se tiver dúvida, me chama. Aqui também, né? Aqui também eu fiz só alguns, lá no PET tem mais exercícios, tá? Então, aqui é 2 ao quadrado, e o 9, ele é 3 ao quadrado. Tá vendo que os dois estão ao quadrado? Então, a gente pode colocar aqui, ó, 2 terços ao quadrado. Beleza? 0,07. Para mim fazer aqui, ó, eu tenho que passar para fração. Eu não consigo fazer produto de potência assim. Como que eu faço para passar para fração? Se você olhar aqui, qual o número que você está vendo se você tirasse a vírgula? Você veria o 007. 007 é a mesma coisa que 7. Embaixo, você vai colocar o 1 e a quantidade de números que você tiver depois da vírgula, você vai colocar zeros. Tenho 2 números depois da vírgula, eu coloco 2 zeros. Então, é 7 sobre 100. O 7 é 7 mesmo. O 100 é 10 ao quadrado. Viu como é que é fácil fazer? O 0,00125. Se eu tirar a vírgula, qual número que eu vejo? Eu vejo 125. 1. Quantos números depois da vírgula? 5. Então, vão ser 5 zeros. 2, 3, 4, 5. 125 é 5 elevado a 3. 100 mil. 100 mil é 10 elevado a 5. Como que eu sei que é 10 elevado a 5? Por causa da quantidade de zeros. Tá bom? Você deve estar perguntando assim, nossa, professor, como é que você consegue fazer isso tão rápido? É treino. Raiz quadrada e potência é com treino.
Você vai fazendo tanta potência que quando você bate o olho, você já sabe qual que é a potência que você tem que colocar, tá bom? Então é por isso que esse exercício tem tantas letras, tá? É para você treinar bastante, para você colocar, para você já bater o olho e saber qual que é a potência que você tem que colocar. Esse exercício agora, o 4, é uma decomposição na base 10. O nosso sistema de numeração ele é de base 10. Então, você consegue multiplicar pelas potências de 10. É isso que eu estou falando, tá bom? A gente consegue decompor esse número aqui, ó. Por exemplo, 10 ao cubo é 1000, certo? 10 ao quadrado é 100. 10 elevado a 1 é 10. E 10 elevado a 0 é 1. Então, essas são as decomposições. Lembra lá no, por exemplo, isso aqui no sexto ano, quando você tinha 327, isso era a mesma coisa que 300 mais 20 mais 7. Então, a gente podia fazer 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 7. Essa decomposição aqui é a mesma decomposição que está aqui, só que escrita de outro jeito. Tá vendo aqui? 3 vezes 100, aqui você tem um 100. Aqui você tem o 2 vezes 10. E aqui você tem o 7. Você poderia colocar aqui 7 vezes 1. Daria o mesmo que está aqui. Então, 8.527. O 8 é 8.000. Então, ele é 8 vezes 1.000. 500 é 5 vezes 100. 20 é 2 vezes 10. O 1, ele é o 1, né? O 7. O 7 é 7 vezes 1. Ficou claro aqui o que eu fiz? Parece que é um exercício difícil, mas quando você resolve, ele é facílimo. Agora eu tenho uma vírgula, professor. Meu Deus, apareceu uma vírgula. Como é que eu vou resolver? A vírgula você só vai continuar aqui, ó. Você vai continuar lá fazendo. Aqui vai ser 10 ao... Aí você conta aqui, né? 0, 1 e 2. Então, vai ser 10 ao quadrado, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. Aí você vai continuando. 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. Tá bom? Esse eu não vou fazer, não. Esse daqui vocês podem tentar fazer aí. Vai fazer do mesmo jeito que está aqui em cima, ó, com 484. A vírgula, os números depois da vírgula é expoente negativo. Por exemplo, se fosse aqui 8.527,4, aqui seria mais, vou colocar aqui em cima, tá? Porque não faz parte do exercício. Mais 4 vezes 10 elevado a menos 1. Se fosse 49 mais 9 vezes 10 a menos 2. Tá bom? O de baixo é igualzinho. Não conseguiu? Me chama no WhatsApp, no Classroom. Número 5. Observe o exemplo da fatoração do número 180 abaixo e siga os passos para fatorar os outros números. Então, a gente vai fatorar esses números. Vamos fatorar o 180? O que é fatorar? É dividir pelos números primos. A gente vai começando a dividir pelos números. Qual que é o primeiro número que eu consigo dividir? Eu consigo dividir por 2. 180 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é um número par. 180 dividido por 2 vai dar 90. 90 eu divido por 2? Divide. 90 por 2 dá 45. 45 eu consigo dividir por 2? Não, 45 é ímpar. Será que eu consigo dividir ele por 3? Vamos somar os números aqui, ó. 5 com 4 dá 9. 9 eu divido por 3? Sim, 9 eu divido por 3, dá 3. Então, quer dizer que o 45 eu consigo dividir por 3.
Quanto que dá 45 dividido por 3? 15. 15 eu consigo dividir por 3? Consegue, dá 5. 5 eu divido por 5, que dá 1. Então, qual que é a decomposição aqui? Todos esses números aqui, ó, eles estão multiplicando entre si. Então, aqui é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. A gente consegue escrever isso de uma forma mais simples. O 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tá certo, pessoal? Esse é o exemplo que estava lá no PET. Vou fazer mais um exemplo, que é o 207. Vamos começar lá, vamos fatorar o 207. Tá, ficou faltando um pedaço aqui. 207 eu consigo dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Ímpar eu não consigo dividir por 2. Será que eu consigo dividir por 3? Vamos somar aqui, ó. 2 mais 7 dá 9. 9 eu divido por 3? Divide. Então, quer dizer que eu consigo dividir por 3. 207 dividido por 3 vai dar 69. Não deu 69. 69 eu consigo dividir por 3? Vamos ver. 6 com mais 9 dá 15. 15 eu divido por 3? Divide. Então, quer dizer que eu consigo dividir por 3. 69 dividido por 3 vai dar 23. 23 eu consigo dividir por 23? Consegue. Então, 23 dividido por 23 vai dar 1. Então, a fatoração do 207, ele é 3 ao quadrado vezes 23. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. A gente ainda vai ter uma segunda parte, tá bom? Em breve eu vou estar disponibilizando para vocês. Dúvidas? Me chama lá no WhatsApp, no Classroom. Vamos bater um papo, vamos resolver as dúvidas, tá bom? Matemática a gente resolve com dúvida, a gente aprende com as nossas dúvidas, tá bom? Estou esperando vocês. Muito obrigado, um abraço, até mais.